Shalom, bom dia. Sejam bem-vindos para mais um estudo. Entramos em Provérbios 15. Logo estamos entrando aí. Estamos em Provérbios 15, praticamente na metade do livro de Provérbios. Chegamos na metade do caminho, praticamente. Pai, eu quero te agradecer e te louvar por essa manhã que o Senhor tem nos dado. Que seja uma manhã, Senhor, de revelação, uma manhã onde a tua palavra é liberada, manifesta, onde a tua palavra é aplicada, Senhor, com luz na vida dos teus filhos. Que possamos ter revelação, Senhor, cada dia mais da tua plena vontade. E que possamos obedecer, Senhor, como nós temos orado. Tira a loucura de nós, a estupidez, a incredulidade, tira de nós a tolice, tira de nós, Senhor, a burrice, tira de nós, Senhor, a insensatez. Que possamos ser sábios, que possamos ser profundos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Provérbios 15. Diz assim: a resposta moderada neutraliza a ira, mas a língua afiada põe mais lenha na fogueira. Deixa eu ir já acompanhando junto com a outra versão. Deixa eu abrir aqui. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O primeiro ponto aqui que vamos acompanhar Salomão, que ele começa a dizer então que quando a minha fala é uma fala é, mais humilde ou mais doce, todo furor, toda todo ambiente muda. Quando eu consigo responder de uma de uma forma que eu não caia na atmosfera daquele lugar, toda a ira que está contida, ou toda briga, ou todo ambiente ruim, ele é mudado, ele é neutralizado. Essa é a palavra. É neutralizado. Ele acaba sendo neutralizado. Então, a gente vai até colocar um ponto aqui, ser iracundo. Isso daqui é muito interessante. Veja, irmãos, qual é o ponto central aqui? Eu não sei se você percebe na casa do vizinho, que geralmente na nossa não acontece muito isso, geralmente na casa do vizinho, a gente fica escutando, né, como o vizinho muitas vezes age, é o seguinte, sabe aquele negócio, a pessoa fala, toma lá da cá, da medida que a pessoa falou, a resposta vem, meu irmão. E a resposta vem um pouquinho mais acentuada para mostrar que, na verdade, nós é mais bravo ainda do que quem está falando. Então, toma cuidado que nós é pior. E se você aumenta o tom, eu também aumento, né? Se você sabe falar grosso, eu também falo. E aí isso vai levando uma escalada de ira ou uma escalada de briga. E de repente você fala assim, mas não sei porque é só briga em casa. Nós não percebemos.
Mas isso daqui, ele é uma escalada que vamos trabalhando e que cada dia fica pior. E isso vai criando um ambiente, e daqui a pouco você vai ver que passamos semanas diante de uma atmosfera de briga, porque nós estamos nessa escalada. Então, a, a pessoa fala, a gente rebate. A pessoa dá a resposta e a gente vem com o outro em cima. E sempre vai piorando. Por quê? Porque cada dia um vai aumentando o tom. Isso seja relacionamento conjugal, isso seja relacionamento é, relacionamento de pessoas ali, né? De comunhão, de igreja, de amigos. Então, olha o que o salmista diz. Perdão, olha o que Salomão diz. A resposta. Ele não está dizendo a fala. Ele está dizendo a resposta moderada neutraliza a ira. Tente fazer isso. A pessoa vem com um tom e você vem diminuindo o tom, não recuando, mas diminuindo. Sabe, com uma postura? É porque. Não, mas não foi assim, não. Ou seja, não rebata no mesma, na mesma proporção. Não libere a mesma atmosfera de ira. Vai na mansidão. E todo aquele ambiente de ira é quebrado. Então, isso é ser um pacificador. Mas para isso, irmão, nós precisamos ter uma alma que ela está livre de justificativas. E eu vou dizer, isso não é fácil. Porque é difícil você não querer se justificar mediante algo. Então, quando alguém fala, nós vamos para as nossas justificativas. E óbvio que nós não vamos deixar barato essa justificativa. E aí nós vamos sendo, como diz, a língua afiada, como ele coloca aqui. Então, vamos lá. A resposta branda, moderada, neutraliza. Então, veja que não é fala, é resposta. Alguém veio e me atacou. Eu respondi de modo brando. Eu quebrei a atmosfera de ira. Mas quando eu tenho a resposta na ponta da língua, é apagar fogo com gasolina. Não sei por que a gente está brigando. É brigar para quê? E aí você já está jogando. Então, o primeiro ponto aqui é exatamente isso. É deixar de ser iracundo. Deixar de ter subir essa escalada. Ser pacificador. E nesse ponto, eu entro para um outro ponto. Qual é o outro ponto? Estamos falando de libertação financeira. O que me é necessário para uma vida de prosperidade? Irmãos, para uma vida de prosperidade você nunca consegue prosperar sozinho. Toda prosperidade, ele é um aglomerado de conexões. Isso é prosperidade. Por quê? Porque eu nunca consigo, principalmente, enriquecer no isolamento. Eu preciso de conexões, que me liga conexões, que me liga conexões. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero que você entenda nesse aspecto é que eh, o fato de você falar de uma liberação econômica, você precisa de recursos financeiros. E para conseguir recursos financeiros, você precisa estar em conexão. Você precisa de pessoas. E como eu vou conseguir pessoas se o fato de eu não ser de eu ser um língua afiada? Então eu sempre vou quebrando os relacionamentos, logo eu vou também quebrando o ambiente de trabalho. E isso faz que eu sempre esteja sem recursos ou fora dessa linha de transferência de recursos. Por isso, os pacificadores. Veja, Salomão foi o reino que não teve guerra. Então, quando ele dizia dessas coisas, ele não falava de, como diz, mera filosofia de vida, não. O reino de Salomão foi o reino que mais cresceu, mais expandiu
mas enriqueceu em todos os reinos de Israel. Por quê? Porque ele foi um cara de paz. Mas é óbvio que fez aliança com muitas coisas erradas, tal. Não estou entrando nesse mérito. Estou entrando no mérito da questão da pacificação. Então ele diz assim, olha, uma resposta moderada, ele acaba com todas as discussões. Mas se você tem a resposta na ponta da língua, meu irmão, você vai jogar sempre lenha na fogueira. A briga nunca vai acabar. E vocês vão se ferir, né? E, vamos lá. Dois. Quando um sábio ensina, o conhecimento fica interessante. Mas o insensato só sabe dizer absurdo. O eterno não deixa passar nada. Ele está de olho tanto nos bons quanto nos maus. Então veja só. Aqui ele vem falar sobre a sabedoria, né? O discernimento e a questão da, como ele diz, né? O sábio ensinando, irmão, só coisa boa. Fica interessante, intrigante. O insensato só fala abobrinha. O eterno não deixa passar nada. Ele está de olho tanto nos bons quanto nos maus. Então, irmãos, a tua colheita vem de coisas boas, mas também virá colheita para as coisas ruins. Então nunca esqueça que Deus vê tudo e há retribuição para todas as coisas. As palavras amáveis curam e ajudam, mas as palavras maldosas ferem e destroem. Veja aqui, as palavras amáveis, eles curam e ajudam. Então veja que Salomão, no capítulo 15, ele está é como uma porção sempre ligado à questão das minhas respostas, das minhas palavras, do meu comportamento e ação para um proferir, daquilo que nós falamos, daquilo que proferimos, daquilo que nós liberamos. Então veja, ele diz que quando eu respondo agora, ou eu libero palavras amáveis, é, eu aplaco, né? Eu curo, eu libero cura na vida das pessoas. Mas a palavra maldosa, ela, ela vai ser uma espada de destruição. Na versão normal diz: a língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta até o espírito. Sabe aquelas palavras, é, aquelas palavras que são direcionadas, que você sabe que a pessoa está malignamente querendo construir algo, um enredo? Isso daqui, elas destroem. Quem não dá ouvido ao que diz seu pai é insensato, mas quem aceita a correção tem bom senso. A vida de quem é fiel a Deus prospera, mas o desperdiçador logo acaba ferido. Na tradução normal, na casa do justo há grande tesouro, mas na renda do perverso há perturbação. A palavra perturbação que me chama a atenção. Eu vou até para um segundo ponto aqui, para nós orarmos. Se você olhar para alguns decretos que o Senhor estabeleceu sobre a vida de algumas pessoas, ele fala acerca de
de um ambiente de perturbação. Você quis perturbar. Deixa eu ver se eu tenho algumas referências. Aqui, ó. Por exemplo, essa palavra que está em Josué 7:25. Josué 7:25, na verdade, Josué 7, né? Ele está falando de Acã. Josué 7, ele vai falar sobre o pecado de Acã e aquela situação que Acã, ele traz uma atmosfera ruim, uma atmosfera de pecado sobre a nação. E ele diz o seguinte, ó, disse Josué, por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbarás. E todo Israel apedrejou, e depois de apedrejar, queimou-os. Então veja, quando ele diz, olha, na casa do perverso, na renda dos perversos, nos recursos do perverso, é, olhando para esse lado, nós vamos ver que é a atmosfera de perturbação. O que seria uma atmosfera de perturbação? É uma atmosfera de destruição. É uma atmosfera onde não há, não há paz, não há uma progressão. Mas aonde há uma atmosfera de perturbação? Na casa da perversidade. Nessa tradução, nós vamos ler o seguinte: a vida de quem é fiel, a vida daqueles que são justos, a prosperidade. É impossível você caminhar diante do Senhor e você ser amaldiçoado. Mas no desperdiçador, essa tradução, na renda dos perversos, nos, é, é, a palavra aqui é naqueles que andam culpados de pecado, alguém que está culpado de crime. Quando a gente vai ver perverso, existem várias palavras hebraicas que na nossa língua portuguesa foi perverso. Então a gente vê o perverso que é o tolo, perverso do que pratica uma obra. Agora o perverso aqui é aqueles que são culpados de crimes, aquelas pessoas que andam em uma atmosfera de iniquidade. Sobre a atmosfera de iniquidade, a falência, a bancarrota, a quebra. Então nós precisamos sair das atmosferas de perversidade, ou como diz o próprio salmista, aonde tem pecado escondido não há prosperidade, há falência. Então, enquanto eu cobrir os meus pecados, onde e outros provérbios diz isso, né? Na questão de quem não confessa não prospera. As palavras sensatas espalham o conhecimento, mas os insensatos não têm nada a oferecer. O Eterno não suporta quem faz pose de piedoso, mas tem prazer nas orações genuínas. Esse ponto aqui são as máscaras. Não, todas as vezes que eu carrego uma máscara. Verso 8. O sacrifício do perverso é abominação ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Preste atenção aqui, irmãos, e preste muita atenção no que eu vou dizer. Olha o que ele está dizendo aqui. Eu vou para a tradução normal. O sacrifício do perverso é abominável ao Senhor.
Mas a oração dos retos é o seu contentamento. Você viu aqui a diferença que ele coloca do perverso e do reto? O perverso chega até nos níveis de sacrifício, mas o justo, só a oração dele, entendeu? O Senhor tem prazer na oração do justo, mas o Senhor abomina o sacrifício do perverso. Então, eu tenho, às vezes eu pontuo e pego no pé em algumas coisas que eu falo, irmão, cuidado, que isso já está virando religião. Eu digo até mesmo a questão da oferta. Muitas vezes já virou religião. As pessoas, não, eu vou ofertar. Então, irmão, não é a tua oferta que vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é se você é genuíno. É se você se quebrantou. É óbvio que a oferta faz parte de de uma característica. É óbvio que quando você vai lá apresentar diante do Senhor, mas isso não faz a diferença se há perversidade e se há hipocrisia. Todos aqueles que são hipócritas, eles podem oferecer até bois de oferta. Pode oferecer, vamos para a nossa linguagem, pode oferecer até dinheiro alto, até quantias exorbitantes, que isso não fará diferença. Só a oração de um justo resolve o problema. Entendeu aqui? Para o justo, só orar. Agora, o perverso, meu irmão, ele precisa fazer atos e atos e atos e atos, e dinheiro e ofertas e súplicas e promessas e pactos e votos. Não. Então ele diz: para aquele que tem a máscara da piedade e para aquele que tem o coração genuíno. Só isso. Então o ponto aqui é renunciar essas máscaras, renunciar essa falsidade que muitas vezes carregamos e não percebemos o quanto somos falsos e artificiais. O Senhor não quer isso. O Senhor quer somente a minha legitimidade, ou seja, que eu não seja pirata, né? Que eu seja original. Só isso. O Eterno detesta quem gasta a vida à toa, mas ama quem vive em justiça. O caminho do perverso é a abominação ao Senhor, mas este ama quem segue a justiça. Quem abandona o caminho de Deus receberá dura lição, e quem faz pouco caso das leis do Senhor encontrará num beco sem saída. Perdão, entrará no beco sem saída. Nem a morte esconde segredo do Senhor. Quanto mais o coração do homem, Deus sabe tudo. Ponto 4. Parece que é a mesma coisa que eu vou colocar aqui, mas não será. Ser claro. Nessa primeira porção do 1 ao 11, tivemos muitas menções onde Salomão, e é até interessante que na Bíblia Mensagem, o tema, né, ele coloca o tema por porção, e o tema desses 11 versículos é Deus não deixa passar nada, que é o Provérbios 15:2, né? Perdão, Provérbios 15:3. O Eterno não deixa passar nada, ele está de olho tanto nos bons quanto nos maus. Então, esse primeiro ponto é, ele vai trazendo algumas características, mas ele está dizendo, gente, o Eterno é, não tem como esconder nada de Deus. No versículo 11 da Bíblia normal diz, o além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos do homem. Não, o além e o abismo, além é a atmosfera do inferno, a palavra além,
Deixa eu ver aqui no hebraico, no grego, ele fala de Hades, né? E aqui ele vai falar de Seol e o abismo. O abismo, a palavra abismo aqui é Abaddon. Abaddon, meu irmão, é a atmosfera do destruidor. O que ele está dizendo aqui é praticamente a mesma palavra lá de Apocalipse, quando diz: o inferno e a morte entregaram seus mortos. Ou seja, nem o inferno e nem a morte consegue esconder nada diante de Deus, que ele está dizendo que é o ambiente mais profundo de trevas, aonde a luz não habita, que é a atmosfera de morte e do inferno, quanto mais o teu coração. Então, o salmista, o Salomão, ele vai tão profundo dizendo, não tem como guardar segredo de Deus. Não tem como você pensar que você está guardando e escondendo algo. Então, seja sincero sempre. Eu vou dizer isso de novo. Irmãos, seja sempre sincero diante de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, como homem de humanidade, não homem de sexo masculino, eu, como homem, ser humano, essa seria a palavra, eu perco assim, eu deixo de dar credibilidade a alguém quando eu tenho que descobrir algo. Entendeu? A pessoa fez algo. Aí essa pessoa precisa cair no descobrimento para poder revelar algo. A esse tipo de situação, eu digo, rapaz, perdeu credibilidade. Porque eu vi que é pessoa que tenta esconder. E uma pessoa que tenta esconder, aí você fica, até quando ou até que ponto você pode confiar? Porque é uma pessoa que esconde. Ou seja, eu, como ser humano, já olho com um olhar. Como que eu coloco? Eu já olho com um olhar de, de desprestígio. Imagine o Senhor, entendeu? Tem muitas pessoas que só confessam os seus pecados depois que esses pecados foram descobertos. E aí a gente fala, toda vez que a pessoa fala assim, apóstolo, eu preciso confessar pecado, eu preciso não sei o quê, eu falo, irmão, primeira coisa, alguém sabe? É, sabe. Não é que eu não creio que a pessoa é sincera, mas eu creio que o trabalho vai ser mais árduo. Por que o trabalho vai ser mais árduo? Porque era uma pessoa que estava fazendo coisa errada e queria manter escondido. Ou seja, meu irmão, não tem como. Você vai ter que caçar um nível de sinceridade, de clareza. Eu sempre costumo dizer para as pessoas: sejam claros, ande na luz. É isso que o apóstolo Paulo diz o seguinte: que a nossa vida seja uma carta aberta. Quando a gente fala que nossa vida seja uma carta aberta, as pessoas aí filosofeia com isso, né? Não, porque a tua vida tem que ser um livro que as pessoas possam ler. Não, não, querido. É, vida como carta aberta, seja claro, irmão. Ande na luz. E não tenha nada com quem te acuse. Que você não tem nenhuma acusação no sentido é que mesmo os teus erros seja aparente. Você entendeu? Mesmo as tuas imperfeições seja mostra. Não, não visto uma máscara, porque isso daqui é o que traz é, é o que traz um sentimento de despreciação, tanto por homens, imagine por Deus. Por isso ele diz, repito o verso 11, nem a morte, nem o além esconde segredo do Senhor. Quanto mais o coração do homem, irmão, Deus sabe de tudo. Então não adianta tentarmos, como que eu posso dizer? Não adianta a gente tentar.
maquiar uma situação. E não adianta a gente justificar. Sabe qual que é o problema? De vez em quando a gente tenta justificar. Não, gente, Deus sabe de tudo, inclusive das tuas motivações. Então seja claro. Senhor, é assim mesmo. Eu fiz isso porque eu sou ruim. Vou citar, né, as listas de ontem. Eu fiz isso porque sou ruim, porque eu sou invejoso, porque eu sou odioso, porque eu sou assassino. Senhor, me envia uma ira de vez em quando. E eu preciso, Senhor, revela onde está esse negócio, porque eu não suporto, nem eu estou suportando isso. Entendeu? Seja sincero com o Senhor. Aonde não há sinceridade, não há prosperidade. Precisamos de ser sinceros. A segunda porção, agora, é, ele vem dizendo de uma vida que é uma subida, ou seja, como viver uma vida crescente. Então vamos lá. O primeiro ponto que nós colocamos para arrependimento é não ser iracundo. Então, na verdade, o ponto que nós vamos renunciar e pedir perdão por ser iracundo, deixa eu ir pontuando aqui, né? Colocando. Ser iracundo. Segundo, viver debaixo da atmosfera de perturbação. Terceiro, ter máscaras. E quarto, por não sermos claros. Vamos lá. Os arrogantes metidos a sábio não gostam que lhe diga o que fazer. Ele evita até a companhia do sábio. O coração alegre traz um belo sorriso ao rosto. Mas quando o coração está triste, o dia custa para passar. Então, no meio de ensinos, ele vai falando somente de algumas realidades, que nem esse daqui, né? O coração alegre traz um bom sorriso no rosto. Na tradução normal do verso 13, é, o coração alegre formoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Eu quero pegar o ponto 12 aqui, ó, verso 12. O arrogante metido a sábio não gosta que lhe diga o que fazer. Interessante, né? Irmãos, o ponto aqui da arrogância não aceita palpite, né? O arrogante não aceita palpite. Por quê? Porque ele sempre diz que sabe tudo. Então, por que você vai querer me ensinar? Já viu aquele ditado? Você quer ensinar o padre a rezar a missa? Meu irmão? Você está querendo ensinar aqui? Está querendo ensinar o pai aqui a fazer as coisas? Então, quem nunca usou esse termo, né? Você quer ensinar o pai a fazer as coisas aqui? Pai, eu sei que fazer aí. Então, na verdade, essa é uma característica dos arrogantes. Por quê? Porque ele não aceita que ninguém diga nada como ele deve ser, como ele deve fazer. Quem tem discernimento está sempre ansioso por saber mais. Mas o insensato se alimenta do modismo e das coisas fúteis. Verso 14, na Bíblia normal. O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estultícia. Nessa Bíblia aqui é interessante, ó, quem tem discernimento está sempre querendo mais. Eu quero aprender mais, eu quero entender mais.
Mas o insensato, a palavra insensato aqui é o estúpido, o arrogante. Então, você está vendo que no capítulo 15 ele está falando muito contra a arrogância, mas o arrogante, ele vive do modismo. Ele vive segundo uma geração. Ele vive sempre segundo daquilo que é fútil, inútil de uma geração. Então, eu sempre costumo dizer, se a pessoa ela vive demais ligado à cultura do seu século, normalmente ele é abaixo da média. Como ser uma pessoa fútil vive o que uma geração está vivendo? Porque, irmãos, esse é o poder gregário, ou esse é o poder das potestades dos ares. As potestades dos ares é a força-pensamento de uma geração. Você já viu, por exemplo, olhe a juventude desse século. Antigamente, você conversava com pessoas, pelo menos eles tinham conversa. Não, a maioria de jovens, vamos colocar de jovens, no sentido de 20, 25 para baixo, dessa geração, que vive literalmente a cultura dessa geração. Você já prestou atenção que não tem conteúdo nenhum? São pessoas vazias dos vazios de vazios. A conversa, o maior desejo é viralizar nas redes sociais. É assim, o maior sonho das pessoas, né? É ser viral, é fazer coisas virais. Porque a inutilidade de uma geração. Por isso ele diz o seguinte: olha, cuidado, porque se você é insensato, o teu alimento é o modismo e a cultura de uma geração. Mas se você é sábio, você corre buscar sabedoria, e a sabedoria não está nas coisas rasas. Irmãos, nada que é bom está em raso. Você vai caçar ouro, não, é difícil você encontrar ouro na superfície. Você sempre vai encontrar quantidade de ouro na profundidade. Você não acha diamante na superfície. A gente até brinca, né? Quando você vai no açougue, você não vê uma picanha exposta. Quem já foi no açougue? Picanha, filé mignon, né? Você não vê ela ali pendurada. Você fala assim, me dá um filé mignon. Ele fala, peraí um pouquinho. Aí ele vai lá no fundo, aí ele vai pegar aquela peça. Ou seja, nada que é sem valor está escondido. Mas as coisas de valor sempre estão mais profundas. 15. Para quem tem o coração aflito, a vida é só infelicidade. Mas quem tem o coração alegre, está sempre a cantar. Então veja só, esse é um ponto que precisamos resolver na nossa vida. Você já percebeu que a infelicidade muitas vezes se torna um ambiente constante na nossa vida e nós estamos sempre culpando a uma situação, mas observe, essa situação nunca acaba. Ah, não, mas por que você está triste? Ah, por causa disso. Ah, tá. E amanhã, por causa daquilo. E depois da manhã, por causa daquilo outro. Tá, mas que dia que você vai ser feliz? Não, não tem. Porque só o fato de eu viver, só o fato de eu estar vivo, já é um motivo de peso da infelicidade. Então, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, será que, na verdade, eu não tenho um coração aflito? Olha o que ele diz. Quem tem um coração aflito, irmãos, tudo é infelicidade. Pode estar morando no paraíso, mas sempre vai estar faltando alguma coisa. Mas o que tem um coração alegre, gente, está tudo tranquilo. Os problemas são resolvíveis. As dificuldades são transportáveis, né? Eu consigo me transportar, eu consigo transpassar, sei lá, ou transcender. E eu sei que as dificuldades existem, mas para quem é infeliz e aflito de coração, nada tá bom. Eu não sei se você já ouviu isso, né?
A pessoa falou, gente, parece que para você nada tá bom. Quem já ouviu a pessoa falando isso no filme, né? Nossa, alegre, parece que para você nada tá bom. Por mais que faça, parece que você é insatisfeito, né? E a gente, quando ouve isso, a gente não gosta. Mas o fato é que, será que não temos um coração aflito? Na tradução normal diz: todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é o banquete contínuo. Exatamente. É melhor uma vida simples no temor do Senhor que uma vida rica, cheia de pepinos e abacaxis. Na tradução normal diz: melhor é um pouco havendo o temor do Senhor do que grandes tesouros aonde há inquietação. Então, irmãos, não é melhor ser pobre do que rico. Não, ele está dizendo melhor é uma vida simples. Ah, a vida simples é uma vida simplificada. É melhor você estar em uma vida simplificada, ou às vezes até com menos coisas, do que você almejar as grandezas com muita, com muita dor. Então, sempre leve uma vida o mais simples possível, fácil de resolver. Não estou dizendo de questão econômica, estou dizendo de questão pessoal. Seja o mais simples possível e que a tua vida seja fácil de resolver sempre. É melhor comer pão amanhecido num ambiente de amor que uma picanha de primeira, aonde só ódio. O temperamento explosivo é o estupim das brigas, mas o espírito tranquilo mantém a paz. O caminho do preguiçoso é coberto de espinho, mas o caminho do homem aplicado é uma estrada plana. Os filhos sábios enchem os pais de orgulho, mas os insensatos envergonham seus pais. Então, essas porções aqui primeiro, ele está dizendo, é melhor você estar na simplicidade e comer o pão amanhecido, mas o que é mais importante é você viver numa atmosfera de paz e amor. Então ele está colocando aqui, veja, até um ponto para renunciarmos. 5, buscar um ambiente de paz em vez de riqueza. Como assim? Nós não devemos buscar riquezas? Não. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que melhor, na verdade, o que você tem que procurar é um ambiente de paz. As riquezas são um adorno a esse ambiente de paz. Porque muitas vezes nós buscamos os recursos financeiros não importando o dano que nós vamos causar na nossa convivência. Não importa o que eu vou causar, não importa a destruição que isso vai ter. Então, na verdade, busque que a centralidade da tua vida seja um ambiente de paz. Isso daqui vale, irmãos, não só para o dinheiro. Hoje eu vou dizer para o nosso meio gospel. Você já viu que nós buscamos Deus no ambiente de destruição, que é antagônico? Não, eu estou buscando. E nessa busca, não importa se eu vou destruir todos os relacionamentos, se eu vou acabar com a igreja. Mas o negócio é que eu alcance o meu nível supra, mega, ultra, power. Peraí, isso é antagônico à visitação do Senhor. Então ele diz, é melhor você manter essa paz do ambiente, por isso ele diz, né, é melhor comer um pão amanhecido, é melhor viver uma vida simples.
Mas quem está falando aqui é um homem mais rico que existiu. Então, ele não está dizendo que não é bom ter os recursos financeiros. Ele está dizendo que melhor do que os recursos financeiros é você viver num ambiente onde você consegue ter integração, paz e alegria. Esse é o objetivo. As riquezas são um presente para esse ambiente. Né? Aí ele vai falar do preguiçoso, né? O caminho do preguiçoso é só espinho, mas o caminho do homem aplicado é uma estrada plana. Verso 20. Os perversos tratam a vida como um brinquedo, mas quem é sensato toma decisões com responsabilidade. Isso daqui também é muito importante. E até um ponto aqui é como estou lidando com o meu maior ativo. Isso daqui, irmão, é coisa até de ser humano, nem bíblico. O teu maior ativo é o teu tempo, é a tua vida. Tudo você consegue recuperar, a tua vida não. Tudo você consegue refazer, a tua vida não. Entendeu? O tempo passou, você não tem mais como reavê-lo. E ele diz assim, sabe os perversos? Eles pensam que a vida assim é, sei lá, um joguinho, que se não der certo, você começa de novo. Né? Parece que se para aqui. São tanta irresponsabilidade e pensa que um dia não vai ter fim. Não, isso, isso, isso é loucura. Por isso que é os perversos. Agora, quem é sensato, não. Todas as decisões deles são construtivas e sabendo que há uma responsabilidade de apresentar esse ativo. Cada minuto, cada tempo de vida, isso vai ser contado. Isso é que o Senhor disse. Eu olho aqui para o Senhor, colocando como aquilo que eu vou apresentar diante do Senhor. Versículo 22. Quem recusa bons conselhos terá os seus planos fracassados, mas quem os aceita verá seus projetos sair do papel, e eles serão bem-sucedidos. Então, veja, aonde está, mais uma vez dizendo, aonde está a, aonde está o bom, o sucesso de tudo? O sucesso de tudo, ele está na, no caminhar sábio. O sucesso de uma vida bem-sucedida é em que os meus ouvidos estão pautados a ouvir. Parece óbvio, mas não é. Irmãos, você já percebeu que muitas vezes eu só dou ouvido para os maus? Eu volto a dizer isso de novo, eu já falei isso daqui, isso foi essa semana. Eu sempre fico olhando o ambiente de amigos de uma pessoa. Eu fico sempre vendo, tem muitas pessoas que eles rejeitam bons ensinamentos, mas os amigos são só pessoas que, assim, não é que são pessoas más, mas sempre são pessoas que vão viver na mesma atmosfera de fracasso que ele está vivendo, ou atmosfera de desonra que ele está passando. Então, eu sempre vou ver o ambiente de amizade dessa pessoa. Por quê? Porque se ele anda com os sábios, é outro nível. É porque ele está buscando crescer. Mas se ele anda só com os escarnecedores, se é aquela pessoa que está sempre rejeitando um bom conselho, meu irmão, não tem como. Então, aqui, renunciar todas as vezes que eu desprezei o Senhor. Não tem como ser bem-sucedido diante do desprezo. 23. Ter respostas adequadas, como é bom. A palavra certa, no momento certo, é espetacular. Para quem é sensato, a vida é uma subida só. E não pega a descida que leva diretamente. O eterno
esmaga as ambições dos arrogantes, mas Deus cuida dos desesperados. O Eterno não suporta as maquinações maldosas, mas ama as palavras puras e sem maldade. Tudo isso daqui está ligado a não ter máscara. Né? 27. Os gananciosos destroem a comunidade com sua cobiça, mas quem se recusa a tirar proveito da situação vive feliz. Isso daqui nós já renunciamos, mas mais uma vez é tocado no assunto. Irmãos, não explore, ou seja, explorar as necessidades. Se você é alguém que explora a necessidade, que você vive de ocasião em ocasião para tirar algo de alguém, você pode ter certeza que você vai viver num ambiente de ruína e de perturbação. Gente leal a Deus pensa bem antes de responder, mas o perverso jorra insulto. Voltamos para o primeiro versículo. Primeiro versículo. A palavra branda acalma a ira. Gente leal a Deus, quando ele é insultado, ele para, apesar de vontade de falar tanta coisa, mas você para, porque você sabe que tudo que você falar tem um peso, você pondera. Sabe como eu vejo? O tolo, eu sempre digo assim, parece que o cérebro é ligado na boca. Tudo que ele pensa, ele fala. Agora, o sábio não. Ele não tem essa conexão, ele consegue pensar, às vezes pensar num monte de respostas, de insultos, mas ele para e não fala nada, ele consegue travar isso. Essa é a sabedoria. 29. O Eterno mantém distância dos perversos, mas ouve atentamente as orações de gente leal a Deus. Um olhar radiante alegra o coração e as boas notícias renovam a força. Verso 30 na Bíblia normal diz: o olhar de amigo alegra o coração. As boas novas fortalecem até os ossos. Como é bom receber novas notícias, né? Como é bom receber aquela notícia de deu certo. Quem ouve os bons conselhos viverá bem e será como um convidado de honra entre os sábios. Quem faz pouco caso da disciplina será um nada, mas quem obedece à vontade de Deus ficará mais sábio. O temor do Eterno é uma escola de vida prática. Primeiro aprende a humildade e depois experimenta a glória. Então veja só, terminamos dizendo isso. O temor do Eterno é uma escola da vida prática. Verso normal, na Bíblia normal, diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade procede à honra. Então veja, olha o que ele diz. Quando eu vivo uma vida temendo ao Senhor, essa é a escola da vida prática. Como que eu vou fazer isso? Não, não é filosófica, mente dizendo. É prático. A vida tem que ser prática. Ela é uma vida prática. Agora, essa vida prática, ela diz aquilo que eu preciso crescer em temor. E a humildade, ele me faz viver tempos de glória. Amém? E assim nós terminamos o capítulo 15. Então, tá os pontos aí, 5 minutos de oração, depois nós viemos orar e cearmos juntos. Vai lá.
Vamos lá? Diga assim comigo, meu Pai, nessa manhã, eu peço que o Senhor tire o espírito iracundo de mim, toda a insatisfação do meu coração, sejam arrancados e que seja cavado e descoberto esse porão da minha alma, aonde os traumas estão fixados, estabelecidos e escondidos. Pai, que o Senhor me tire da atmosfera de destruição e perturbação. Se eu fui um causador de desordem, e se a perturbação foi a consequência dessa desordem, eu te peço perdão. Tira-me, Senhor, desse ambiente. Pai, eu peço perdão por usar máscaras, por não ser claro, por não ser sincero diante do Senhor, por dar desculpas, por fazer, Senhor, ou pensar que o Senhor não viria às situações. Perdão, Senhor, por não buscar um ambiente de paz, por buscar riquezas em lugar de um ambiente de paz e harmonia. Perdão, Senhor, por desperdiçar a minha vida com tolices, modismo e até mesmo com preocupações desnecessárias. Perdão, Senhor, por desprezar a tua palavra. E desprezar a tua palavra quando eu me aproveitei das necessidades dos necessitados. Quando eu obtive lucro em cima dos prejuízos de alguém, que a minha economia possa ser novamente restituída. Pai, perdoa-me por ser perverso a esse ponto de explorar as pessoas nas suas carências e necessidades, seja na vida amorosa, quando eu tirei das pessoas a dignidade, até mesmo a virgindade, em troca de prazeres. Quando eu explorei a carência emocional, quando eu violei a pureza das pessoas, quando eu roubei recursos, quando eu tirei de pessoas o que era delas, através de roubos e mentiras, enganos e falcatruas. Pai, perdoa-me. E quando eu comer e beber dessa ceia, eu declaro um novo tempo sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Pai, eu quero orar pelos teus filhos, pedindo, Senhor, que todo altar da injustiça, da perversidade, da imoralidade seja destruído. E à medida que os teus filhos comerem e beberem, juntos nós declaramos o perdão do Senhor sobre a vida dos teus filhos. A tua palavra disse que se perdoarmos os pecados, as pessoas seriam perdoadas. Por isso, Senhor, nós declaramos que os teus filhos sejam perdoados. E os pecados que eram contra a vida dos teus filhos, seja agora, Senhor, apagado na cruz do Calvário. Que o Senhor, com a tua misericórdia, com a graça abundante, com o teu amor profundo, perdoe, Senhor, e rasgue todas as acusações contra a vida dos teus filhos, mas que eles sejam prósperos em tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Come e beba em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe. Sejam abençoados um dia frutífero em nome de Jesus. Amém? Shalom, shalom.